88, sabia? 88. Reta final, mas eu falei que eu só vou fazer contagem regressiva depois da 90. Eu já tô contando. Não, já. eu tô progressivo ainda. E aí, galerinha, estamos aqui para mais uma aula de estatística. Vamos fazer uma pesquisa de dados? Vamos. Uma coleta? O que vocês estão achando das aulas de matemática? Ah, não, agora já tá acabando, né? Se gostou, não, mas gostou. Agora é a hora de falar. Agora Gostei, é a hora. não gostei. Porque dependendo do desenvolvimento desses resultados, nós vamos tomar decisões diferentes para o segundo ano. Ah, é verdade. Olha aí, tomada de decisão. A gente faz a pesquisa, verifica se a galera aprova as aulas de matemática. O que vocês gostam, aquilo que ficou, né? O que é melhor, brincando com os números, a hora do quiz, atividade interativa. E aí, o que né, nessa pegada toda a gente... O que continua, o que deve mudar, o que vocês acham? Melhorar, Pronto. retirar. Legal. Fazer uma estatística sobre as aulas de matemática na mediação tecnológica. Pronto. Lançado o desafio. O primeiro ano, faça essa pesquisa aí. E hoje a gente vem numa frequência boa, né? Hoje a gente está numa frequência aí positiva. Essa frequência é absoluta ou é relativa? Como assim? Sei. Não sei, tem isso, é? Tem. Frequência absoluta, frequência relativa? Esse é o assunto da nossa aula de hoje, né? Então a gente continua na pegada da estatística, dá mais um passo à frente aí, avança mais um pouquinho e estuda mais alguns detalhes, tá bom? Vamos lá então de aula 88.1, vem com a gente! Estatística na sua terceira parte. E na aula de hoje vamos falar de frequência absoluta e frequência relativa. Beleza. E as habilidades hoje deram uma mudadinha, né? Ficou um pouco mais sucinta. Hoje nós precisamos entender frequências absolutas e entender frequências relativas. Então, saindo da cartola mágica, a gente tem a estatística na sua parte 3. E qual é a melhor maneira da gente verificar se a galerinha do grupo entendeu o assunto de estatística na parte 2 e na parte 1? O que você acha? Pois. Não tem outro jeito, Não tem outro jeito. A hora é do quiz, então a gente vai fazer aquelas perguntinhas para vocês sobre os assuntos das aulas anteriores e vamos verificar como que está esse entendimento, né? Você já entendeu, conseguiu se aprimorar aí, se apropriar dos conhecimentos, dos conceitos, né? Do que trata aí moda, média, mediana e o restante que a gente já viu, certo? Certo. Belezura? Vamos lá, então, solta a vinheta, que é hora do quiz. A hora do quiz! E o nosso amiguinho tá sempre juntinho aqui com a gente, ó. E ele tá perguntando pro professor Maurício, será que a galera compreendeu esse assunto? Eu acho que sim. 5 perguntas? 5, rapidinho. 5, né? Vamos lá, porque a gente também tem o assunto da aula de hoje para... Destrinchar. Isso. É bem fácil, né? Essa parte de estatística é bem fácil. O mais complicado aqui é quando entramos lá no terceiro ano, na parte de desvio médio, de variância, desvio padrão. Essa é a parte mais difícil de estatística. Essa primeira parte, que é a parte mais intuitiva, ela é bem fácil. Né? Apesar de que, às vezes, calcular média é chato, porque tem que somar aquele monte de números, dividir, mas é bem fácil, não é difícil. Beleza, então vamos lá para a pergunta de número 1. Olha lá na telinha, a pergunta de número 1 diz assim: com relação à definição de estatística, marque a alternativa incorreta. A estatística tem por finalidade coletar dados, organizar dados, analisar dados, suprimir dados. Uma dessas está incorreta. Qual é? Será que a gente coleta, organiza, analisa ou tira, né? Suprimir é retirar, né? Suprimir dados. Com relação à definição de estatística que a gente viu lá na parte 1, o que a gente tem como incorreto nessa questão aí? Eu acho que é bem fácil, né? Lembra que lá deu a definição com algumas características, né? Dentre essas características, 3 estão aí e uma não. Uma não faz parte da definição. Verdade. Vamos lá, tempo. Tan. Vamos à resposta correta, porque essa é muito fácil. Então, não faz parte da definição de estatística aqui o dado
Da letra D. Suprimir dados, não. Gente, vamos conversar aqui um pouquinho, ó. A estatística, ela coleta? Coleta, né? Ela analisa? Analisa. Organiza dados? Organiza também. Mas ela vai retirar dados? Não, porque se ela suprimir alguns dados dali, o meu valor fica desviado. Eu tenho um desvio ali, foge do meu resultado. Lembra que nós fizemos uma média do consumo de energia e, de repente, acrescentamos um mês a mais e teve uma mudança total na mediana, na moda, na média, mudou tudo. Por quê? Porque um valor que acrescenta o que retira faz toda a diferença. Isso. Então, não pode. Não confunda com população e amostra, tá? A amostra, ela não é uma retirada de dados. A amostra, ela é um percentual do todo. Mas quando se define que vai entrevistar 100 pessoas num total de 3.500, aquelas 100 pessoas vai ser analisado todos aqueles dados daquelas 100 pessoas. Não vai se retirar nada. Não vai, assim, analisar 100 pessoas e constar com 50 só com as respostas. Vai se constar com as 100 pessoas, Tipo assim, vamos analisar se eles estão gostando das aulas de matemática. Aí organizamos, pegamos lá 2.000 alunos. Aí olhamos e verificamos que desses 2.000, 800 não estão muito satisfeitos com a aula de matemática. Eles falam assim, não, Lúcio, vamos fazer o seguinte, vamos ignorar esses 800, vamos olhar só os 1.200. Pode não. Não pode, por quê? Porque eu vou estar mexendo em todo o meu resultado. O meu resultado que eu vou executar depois, a tomada de decisão depois que eu tomar dos 2.000 e dos 1.200 não vai ser a mesma. Por quê? Porque quando eu excluo aqueles que não gostavam de alguma coisa, eu estou ignorando decisões que eu poderia tomar e melhorar a minha aula. Verdade. Vamos lá então de pergunta número 2, olha lá. Na telinha, a pergunta de número 2 diz que... Na estatística, qual das opções é o valor mais frequente de um conjunto de dados? É a moda? A média? A mediana? Ou nenhuma das três? E já fique atento a esse termo aí, o frequente. O valor mais frequente. Mais frequente. Tá nessa frequência aí, tá nessa Isso. frequência. Na estatística, qual dessas opções é quando a gente se refere a valor mais frequente? Ela é moda? É média? É mediana ou nenhuma das três? Ah, bom, eu acho que nenhuma das três está fora, né? Porque nós vimos na revisão... Que são as 3 medidas de tendência central, né? São os 3 M's, né? Os 3 M's. Da estatística. Moda, média e mediana. Muito bem. Os 3 M's da estatística. E qual deles? Se essa aqui não é, qual deles é o que representa o valor mais frequente? Vamos lá? Resposta correta, com certeza, é a Letra moda, A, né? moda. A moda quem trabalha com aquele valor que mais aparece num conjunto de dados. Vamos à pergunta de número 3? Vamos lá. 3. Olha lá. Nos dados abaixo, a moda e a mediana são, respectivamente... Aí temos lá uma sequência, ó, 20, 15, 15, 20, 25, 30 e 15. Ele quer saber a moda e a mediana, respectivamente. Se vocês descobrem quem é a moda, uma alternativa já fica de fora. É verdade. Se eu quero a moda e a mediana, respectivamente, o primeiro valor é quem nos fornece a moda, né? Isso. Quem é a moda nesse conjunto de dados? Ué, o 15, né? Que tem 3 vezes. Ah, o 15 é o valor mais frequente? Isso. É o valor que mais aparece? Ah. Então, se é respectivamente, a moda tem que vir primeiro, não é a A e só. Só? Não é A e acabou. Então, eu já sei que a minha moda é 15. Então, agora eu tenho que analisar a mediana. O 15 é o menor valor da sequência, não é? Isso. Então ele não pode ser a mediana, sabia? Não, porque ele vai ficar na ponta. Então não é a D. Não é a D. Ficamos aí entre 20 e 25 de mediana. Isso. Vamos colocar em ordem? Vamos. Então eu tenho primeiro o 15, depois o 15. Depois o 15 depois de o novo. 15. Depois eu tenho o 20, eu tenho o 20, eu tenho o 25 e o 30. Pronto, agora vocês vão nos dizer quem é a mediana. O número de elementos é par ou é ímpar? É 3, 6, 7. É ímpar. Ah, então é só eu pegar o termo central? Isso. Então, tchan, 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 tchan. O meu termo central é o 20. Então, essa é a minha mediana. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos de pergunta número 4. E a galera vai lembrando aí. Nos dados abaixo, 10, 15, 20, 25 e 30, a média é 10, é 15, é 20 ou é 25? Quem é a média?
1 minuto para fazer a média. 1 minuto para fazer a média? 1 minuto. Em média, 1 minuto é suficiente? Em média. Ó, em média, no Enem, você tem 3 minutos por questão. O que é isso? Como a gente fez para saber isso? Nós somamos todas as questões do dia, 90, e dividimos pelo tempo total em minutos, que deu mais ou menos 30. 3. Ou se fosse 30, hein? Para cada questão. Se fosse 30, eles não iam conseguir fazer também, porque eu ia ficar muito cansado. É verdade. Eles iam gastar 30 minutos numa questão. Se são 90 questões? Uou. Imagina, 2 dias fazendo prova. Né? Pensa, quem é a média? Vamos lá, então? Vamos. A média nesse conjunto de dados é o valor? 20. Vamos lá, temos que somar tudo e dividir por quanto? Um jeito bem facinho aqui, ó. 15 com 25 dá 40. Ah, 40 com 10? 50. 50. 20 com 30? 50. 50, então deu 100. 100. 100 Dividido por 5? 5? 20. Não precisa nem fazer conta, não. Não Aqui precisa, é só no raciocínio lógico, a gente já calcula a média, açúcar. né? Somar tudo e dividir pela quantidade de dados, de valores que a gente tem, certo? Certo. Beleza? Vamos à pergunta de número 5 e última da nossa aula de hoje, do nosso quiz. Vamos ver. Na mediana, se os termos são em quantidade par, devemos... O que a gente deve fazer? Fazer a média de todos os valores? Fazer a média dos 2 valores centrais? Fazer a média dos 4 valores centrais? Escolher um dos termos centrais e pronto. Vai lá, escolhe um. Mais fácil, né? E pronto, né? Escolhe um e tá tudo certo. Será que é assim? Será sim? Vamos ver? Na mediana, se os termos são em quantidade par, devemos fazer a média de todos os valores, fazer a média dos 2 valores centrais, fazer a média dos 4 valores centrais ou escolher. Ah, eu gostei mais desse, achei esse mais bonito. Escolher um central aí, pode ser? O que vocês acham? Eu acho que pode ser. Vamos dar a resposta correta, então, para a gente fazer a média de todos os valores. Será que é isso? Não, isso é média, né? Porque se eu fizer somar todos os valores, eu vou ter a média de toda a minha pesquisa. Isso mesmo. E fazer a média dos 2 valores centrais? Com certeza, né? Então, olha aqui, galerinha, vamos conversar um pouquinho. A gente tem, quando a mediana tem, quando o número de elementos é par, você já sabe que não vai ter um termo ali central, porque o termo central só tem quando é ímpar, né? Isso. Então, colocamos em ordem do mesmo jeito. Vemos, né, verificamos os 2 valores centrais e o que fizemos? A média entre esses 2. Soma, divide por 2, você vai ter a mediana. A mediana agora é a média dos valores centrais, né? Isso mesmo, certo? Confere. Beleza, então e aí, como vocês foram de quiz? Se a galera foi bem, já se prepara, ou se prepara que hoje à tarde eu vou pra escola, botar pra estudar. Não, mas tá matemática de manhã agora. Ah, tá de manhã, então você prepara que hoje de manhã eu vou. É mesmo, estamos na parte do matutino, né? Mas com certeza eles vão para a escola botar para estudar à tarde, né? Nem que seja as outras disciplinas. Vamos então agora dar continuidade ao assunto da aula de hoje, mas sabendo que vocês já estão fera nos assuntos anteriores. Beleza? Tranquilo? Curtiu? Então vamos lá. No próximo slide aqui a gente vai falar de frequência. Antes de falar de frequências, ainda absoluta e relativa. Antes? Antes disso, é importante conhecer também o tipo de variáveis estatísticas. Ah, mas a gente viu variáveis estatísticas já, né? E aí, vem aqui com a gente, variáveis estatísticas, vocês lembram? Ah, peraí. Não caiu no quiz, não, né? Não, variáveis estatísticas não. Peraí. Mas aí, por que é bom a gente saber isso, né? Variável eu sei que muda, né? Que vai mudando? Vai variando? Varia. Varia? Meu pai diz vareia. Né? É as variáveis estatísticas e a gente vai dar uma relembrada nisso, porque antes de falar de frequências, temos que entender bem as variáveis. Olha lá então, não fique se indagando, vamos aos esclarecimentos.
São os objetos de estudo de uma pesquisa que podem atuar no campo quantitativo e qualitativo. Vimos lá na aula 1, né? Na aula parte 1, 1, né? Isso. O quantitativo é aquele que assume valores numéricos, né? E o qualitativo, aquele que assume valores que não são números, qualidades, né? Então aqui, isso. ó, quantitativo, relembrando aquilo que a gente pode quantificar, numerar, contar, né? Qualitativo, aquilo que vem de qualidades, Isso. ou seja, a cor de um carro, a cor do cabelo, a cor dos olhos. Muito bem. Quando as variáveis são de uma pesquisa são, por exemplo, Altura, peso, idade, número de irmãos. a gente chama elas de quantitativas. Quantitativas. A gente viu isso na aula parte 1. Isso. E quando elas são... não, aqui vamos relembrar, né? Discretas. Vamos relembrar aqui, então. Quando elas só podem assumir números inteiros, elas são as discretas. Se elas são contínuas, são aquelas que assumem números com vírgula, né? Dentro do conjunto dos reais. Aqui só relembrando, né? A gente está repetindo para revisar com vocês, tá bom? Agora, se for sexo, cor de cabelo, esporte favorito, que a gente viu aí também, né? A nossa enquete lá com os nossos alunos da Escola né? Paulo Freire, lá em Itapuã. Nesse caso, a gente diz que são variáveis qualitativas. E falando em Itapuã, depois eu vou fazer uma visitinha pro aluno o que joga futebol, que tinha o sonho de jogar futebol. É o Elvis, é. Mas que a ruindade não deixou. A ruindade não deixou. Vou aí fazer um reforço com você, não de matemática, mas vamos tirar essa ruindade e vamos melhorar esse trem aí. Né? Vamos lá. Nesse caso, ela pode se subdividir em ordinal e nominal. Né? Ordinal quando tem aquela ordem, como o grau de instrução que a gente já falou. Isso. E nominal quando isso não acontece. E aí a gente traz aquele esqueminha para relembrar, né? O esqueminha tem essas duas situações, né? Subdividindo a qualitativa e a quantitativa. Beleza, agora vamos lá então. Agora ficou fácil. Agora vocês já sabem tudo isso aí. E é importante, olha só aqui, vamos conversar aqui, ó. É importante que agora vocês fiquem atentos a esse frequente. Porque até então nós só pensávamos em mais frequente para olhar a moda. Sim, aquele valor mais frequente parecendo sempre ser a moda, né? Agora, a estatística faz o quê? Observa um detalhe. Viram que nós vamos calcular a média naqueles dados lá que tinha as idades dos alunos do primeiro ano? Quantos 15 nós encontramos lá? Eram 4 meninas com 15 e, se não me engano, 6 meninos com 15. Tínhamos 11 números 15. Para somar tudo isso dá muito trabalho, não é? Então, a matemática facilitou isso aí numa tabela e organizou esses valores agora de acordo com a quantidade de vezes que eles aparecem. Ah, sim. E o mais legal é que isso tudo a gente pode transformar em porcentagem, num percentual, né? Pode, porque assim, por exemplo, a quantidade de meninas com 15 anos que com relação ao total de alunos é uma razão. É uma fração, lembra que a gente fez razão lá, bem no comecinho? Aí quando a gente divide o total de meninas com 15 pelo total de alunos, a gente vê o percentual de meninas com 15 anos, entendeu? Então isso envolve as frequências, absoluta e relativa. Uma vai ser propriamente aquele valor, tanto em valor numérico mesmo, e a outra já é dada em porcentagem percentual. Mas para isso a gente vai fazer uma atividade interativa junto com vocês. A gente vai fazer usando um lançamento de dado. Então se você puder providenciar, professor presencial aí, um dado na escola, geralmente tem, né, na caixa de jogos, lá na parte, né, mais interativa da matemática, a gente tem aqueles dados nos joguinhos, né? O próprio aluno tem na mochila, que eles gostam de brincar, de banco imobiliário, de outros jogos que usa o dado, pode ter na mochila, né? Ou às vezes também tem aluno que tem uma borracha, que é no formato de um dado. Você verifica aí, mas deve ter, em algum lugar tem. A gente vai fazer um lançamento de dados aqui, só que assim, claro, como a gente, para mostrar para vocês fica muito pequenininho, né? A gente vai fazer os lançamentos aqui e vai só falando, mencionando para vocês, tá bom? Então vamos lá na atividade interativa. A gente vai fazer lançamentos do dado, né? E vamos fazer uns 10 lançamentos, pode ser? Vamos. 10 lançamentos? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer o quê? A gente vai se relacionar aqui a quantidade de vezes que cada número saiu, né? 10 ou 20? Acho que pode ser, tanto faz. Vamos fazer 10, porque Vamos 10? É mais rapidinho, né? Vamos lá, lançou o primeiro dado, o professor Maurício, saiu? 3. Saiu 3, então uma vez. Posso fazer assim com aqueles... Pode. Lança mais uma vez aí. 5. 5, saiu o número 5. Saiu uma vez o 3 e uma vez o 5.
Mais uma vez? Ela vai apagar. Uma vez o 3, uma vez o 5. Isso. Lança mais uma vez. 4. 4. Mais uma vez. 5. 5 de novo? Mais uma vez. 1. Mais uma vez. O 6. Mais uma vez. 5 de novo. Uau. Aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lançamentos. Isso. Mais uma vez. 4. De novo. 4 de novo. Ixi, Maria, ficou tendencioso agora. 3, 6, 7, 8, 9. Mais uma vez, mais um lançamento. 5. 5 de novo? Então, tivemos 4 vezes, né, o número 5, 3 vezes o número 4, uma vez o número 3, 0 vezes o número 2, uma vez o número 1 e uma vez o número 6. Um total de 10 lançamentos, né? Uma vez que a gente fez isso, essa já é a nossa frequência absoluta. E a frequência eu acho que a gente relativa? preencheu aí do lado, era pra colocar do lado ali, não é? Eu acho. É, Não. pode ser também, né? Mas tá bom, a ficou quantidade, legal. né, de lançamentos pode ser. E agora, a frequência relativa é o quê, professor? Aqui eu tenho 1 em 10. 10. Aqui eu tenho 0 em 10. 1 em 10. 1 em 10. 3 em 10. 3 em 10. 4 em 10. 1 em 10. O que seria essa frequência absoluta, então? É o próprio valor que saiu. O próprio valor que saiu. Beleza. E a relativa? A relativa é o percentual de acerto. Ah, o percentual. Então, se é percentual, tem que ser por 100, né? Isso. Eu tenho que acrescentar um zerinho aqui, não é? Ah, mas aí se eu acrescentar o zerinho embaixo, tem que mexer lá na parte de cima também. Ah, tem que mexer? Aqui não precisa, né? Opa, 10. aqui 10, aqui 30, 30. 40 e aqui 10. Isso. E quando eu tenho isso aqui, 10 por 100? Então é 10%. Eu já tenho 10%? Isso. Então 10% de saídas de lançamento do número 1 foi, né? Foi. E já do número 2? 0. 0, não teve, né? E o número 3? 10%. E o número 4? Saiu 30%. 3 vezes, então 30%. O número 5? 40%. E o número 6? 10%. 10%. Isso tudo tem que totalizar o meu? 100%. 100%. Olha aí que legal, né? Então a gente conseguiu já, no simples lançamento de dado, coletar a informação para a frequência absoluta e para a frequência relativa. Conseguiram entender? O que vocês acharam aí? Como é que foi? E aí, qual é a diferença? Vem aqui com a gente. O que vocês acharam? Estão pensando ali, qual é a diferença? A diferença é muito simples. Em uma informação, você consegue observar a quantidade precisa de vezes. 4. Beleza, acabou, pontual. Na outra, nós já conseguimos fazer uma análise para um futuro, que é o que os investidores fazem, por exemplo, quando analisam alguma informação de valores, né, no mercado. Quando, por exemplo, o IBGE ou o IRGA lançam, elas falam assim, olha, né, o percentual de crescimento para o próximo ano é de 10%. Então, o produtor pensa assim, então eu tenho que aumentar a minha produção. Né? Se eu dividir lá em 100 pedaços, eu vou ter que aumentar 10 desse pedaço. Sim. Já consegue aumentar. Opa, então se eu arrecadei esse ano 500 mil... O ano que vem eu posso arrecadar 550, 10%. Se eu tive um gasto de 20 mil, eu vou gastar 20 mil, 22 mil, porque é 10%. Então, o percentual já ajuda a tomar decisões mais práticas. Então, assim, gente, qual é a diferença? Frequência absoluta é o valor da coleta de dados. Coletou os dados, aquele quantitativo, já é a frequência absoluta. É pontual. É pontual. É pontual, acabou. Frequência relativa é em percentual. Então, você vai dividir sempre aquela coleta de dados que você teve pelo, né, aquele que foi naquela votação ali naquele lugar e vai dividir pelo total coletado. Aí você tem em percentual. Isso. Tá certo? Vamos praticar então? Olha lá. Agora a gente vai fazer exemplos juntos com vocês para cada vez mais isso ficar fixo aí na sua memória. Vamos lá. Frequência absoluta é a quantidade de vezes que determinada realização ocorreu. Agora não é mais aquela mais frequente, não. Agora eu vou olhar todos e vou ver quantas vezes todos eles apareceram. Sim. E a frequência relativa? A frequência relativa é a porcentagem, não é? É definida como a razão entre a frequência absoluta e o número total de observações. E aí, claro que para aprender melhor tudo isso, né?
a gente já vê que a frequência relativa é dada em porcentagem, tá? Então sempre vai ser dessa forma aí. Beleza? Vamos lá então? Frequência absoluta e relativa. A melhor maneira de entender tudo isso é com exemplos. Práticos. Com certeza. Fazendo exemplos a gente entende bem melhor, né? Vamos ver? Vamos lá. Fique de olho no exemplo, hora de praticar. Vamos ver. Uma empresa realizou uma pesquisa a fim de saber a quantidade de filhos de cada funcionário. Os dados da pesquisa foram organizados na seguinte tabela. Temos a tabela aí, então, por exemplo, né? 30 pessoas responderam que não têm filhos. 36 têm um filho. Um filho só. 60 pessoas responderam que têm 2 filhos. 24 disseram que têm 3 filhos. E 10 pessoas têm 4 filhos. filhos. Vocês viram que com o tempo foi passando, né? Aí as pessoas estão optando aí por ter, aí, em média, 2 filhos só, né? É o meu caso. O professor Maurício está na casa dos 10. Está na casa dos 10. É, professor Maurício, produziu, hein? Agora a professora Lúcia tem 2, então eu estou ali nos 60, né? E aí, essa é a frequência absoluta. Na hora que foi feita a pesquisa, os valores que foram coletados já é a minha frequência absoluta. E a frequência relativa? Aí eu vou ter que dividir esses valores todos pelo total, não é? Por exemplo, 30 dividido por 160, 36 dividido por 160, 60 dividido por 160, 24 dividido por 160 e 10 dividido por 160. Quando eu faço essas divisões, eu encontro valores decimais. Esses valores decimais não vão ser muito agradáveis para a minha frequência relativa. Eu faço a multiplicação por 100 e aí tenho os resultados todos em porcentagem. E aí fica tudo tranquilo. Lembrando que a porcentagem tem que somar 100%. Legal. Então, se está em porcentagem, o total tem que dar 100%, tá fácil, né? Tá fácil. Só dar uma conferidinha ali, beleza? Beleza. Tranquilo aí o exemplo? Vamos a mais um? A frequência relativa nos fornece uma melhor visualização, pois os dados percentuais traduzem melhor a situação comparativa de cada caso. Ah, eu também acho, né? A gente enxergar em percentual, às vezes, em valores também é fácil, né? Às vezes, a gente viu ali que a maioria tem 2 filhos, né? É o maior ali, 60, né? 60 tem 2 filhos. E você viu que... Mas em porcentagem a gente consegue enxergar isso bem, né, bem mais legal, né? Porque na porcentagem a gente já vê esses dados aí de cara, assim, tem tantos por cento. Quando vê esse dado aí nesse sentido, você consegue visualizar melhor. Então vamos lá, mais um exemplo. Tem mais uma tabelinha? Vamos ver. Olha lá, né, os dados percentuais da tabela. Da tabela anterior, aí, né? Isso. Eu posso, quando eu forneço essa informação para um matemático ou para alguém que conhece, eu jogo só a tabela. Mas se eu vou entregar um relatório, no meu relatório vai essa especificação aqui, ó. Com certeza. 18,75% dos funcionários não possuem filhos. 37,5% estão na média dos brasileiros que têm 2 filhos. E 6,25% dos brasileiros que possuem 4 filhos. Nessa empresa. Nessa empresa. Então, de cara, a gente já vê que quem domina aí é a galera que tem 2 filhos, né? Então, em percentual, fica bem melhor essa visualização, certo? Mais um exemplo, vamos lá? Com o objetivo de divulgar seus produtos, determinada indústria entrevistou 600 pessoas para saber qual veículo de informação era mais utilizado por elas. Dentre os entrevistadores, 72 leem jornal, 276 leem rádio. Entre os entrevistados, né? Eu acho, né? Entrevistadores é quem entrevista, né? Então, entre entrevistados aqui, né? 42 leem revistas e 210 assistem televisão. Vamos primeiramente construir uma tabela, não é melhor? A gente parte da tabela porque a gente relaciona os 4 veículos de informação e aí sim a gente consegue construir na tabela e colocar as frequências absolutas e relativas em ordem, tá bom? Vamos lá então? Na tabela de frequências ficou dessa forma. A frequência absoluta já são esses valores aí, né, que foram coletados na entrevista. 76 jornal, 276 rádio, 42 revista e 210
TV. O total de pessoas entrevistadas é 600. Ah, mas não tinha que totalizar 100? Não, aqui é 600. Ah, 100%. 100%. Ah, isso mesmo. Então tá, é bom a gente se fazer as perguntas aqui como se fossem eles, né? Porque fica legal. Então agora eu vou dividir, né? O 76, por exemplo, por 600. Sempre dividindo pelo total. Aí deu 12 por 100, né? E aí, claro que você... Ah, eu tenho 76... em 600. Como é que eu sei que é 12%? Vamos dividir para chegar em 100, né? Dividir por 6, só que se eu divido por 6 em cima, embaixo eu tenho que fazer o mesmo em cima, no numerador, né? 600 por 100... 100. 100, 76 por 100... Vai dar 12, alguma coisa. A gente deixou 12 para ficar mais... arredondando, né? Então, 12 por 100, né? Olha aí que legal. A gente sabe que chegando nesse percentual, depois somando tudo, vai ter que dar os 100%. Na parte do rádio, 46%. Na parte da revista, 7%. E na parte da TV, 35%. E aí a pergunta é, com base naqueles dados anteriores que a gente viu, de cara aqui pelo percentual, a gente já vê que o rádio é o mais, né? Isso. Se o dono dessa indústria for divulgar, fazer propaganda do seu produto, ele vai ter o melhor retorno se ele divulgar no rádio e na televisão, não é? Ou seja, ele só pode divulgar em um. No rádio é o melhor, é o mais frequente. Vamos lá, então? Mais exemplos? Legal, né? Aqui a gente trouxe pronta a tabelinha, mas a gente também pode construir, né? Uma pesquisa foi realizada. Vai lá, professor Maurício. Com os 100 funcionários de uma empresa do comércio atacadista, no intuito de analisarem as preferências por esportes. É quase igual a gente quer dos alunos, quase igual. Né? Dentre as opções esportivas foram fornecidas as seguintes opções: futebol, vôlei, basquete, natação e ciclismo. Observe os resultados. Com a pandemia aumentou muito esses, né? É verdade. Eu acho que aqui esse aqui está meio desatualizado, mas muita gente está optando pelo ciclismo, andando de bike. Aí tem bike história aqui, o pessoal, os professores de história fazem, né? O bike história, e é bem legal essa parte. Observando os resultados, ele quer que a gente monte a tabela de frequência absoluta e de frequência relativa. Vamos lá, vamos montar a tabelinha então. Eu sei que 40 optaram por futebol. A frequência absoluta, o meu FA, é o próprio valor, né? É o valor que tem lá. Então é só ir passando para cá tudo que está aqui, né? O que está aqui a gente vai transpor para cá, ó. 40, 30... 20, 5, 5. 5 e 5. Isso aqui totalizou quanto? 70, 90, 100. Ah, não. Então, não. Ah, sim. Tá bem legal, né? Porque se o total já é 100, já tá com 100%, né? Quando eu fizer a frequência relativa aqui, 40 por 100, eu já tenho 40%. Diferente daquele anterior que era por 600. Eu ainda tinha que fazer uma simplificação. E aqui, 30 por 100. Então vai dar 30%. E aqui é 20 por 100. Por 100 vai dar 20%. 5 por 100? 5%. 5%. Do mesmo jeito aqui, 5 por 100? 5%. Tem que totalizar? 100%. 70, 95, 100. Certinho. Bem fácil, né? Bem tranquilo, porque o nosso total, nesse caso, já era 100. Então, ficou bem tranquilo. A frequência absoluta a gente chama de FA, a frequência relativa de FR. Então, onde vocês enxergarem essa sigla, vocês já vão perceber que tá falando disso, né? De frequência absoluta e de frequência relativa. Beleza. Acorda, meu povo! É hora de dar agora um detalhe, né? Um aviso, fique atento, aviso importante, olha lá. Fique atento, então, a seguinte expressão. A frequência relativa ela pode ser expressa de 3 formas, não pode? Pode aparecer na forma de número de uma fração. A gente acabou de fazer em fração, né? E depois, a fração ela pode... Eu posso dividir essa fração e encontrar um número decimal. E eu ainda posso passar ele para porcentagem, né? Então, isso aí é importante que vocês saibam enxergar todos esses detalhes. Aqui com a gente, fique atento. Vamos lá. Tudo isso é importante. Sempre que falar, e olha só que uma outra informação importante também, para o 2º ano. Mas eu vou falar agora, porque eu não gosto de guardar segredo. Ficar guardando, não precisa, né? Vamos desvendar, vamos falar tudo. Quando eu pego o meu total de pesquisa lá, o meu número total,
dividir lá, por exemplo, em vôlei, futebol, basquete. Aí ele pergunta para mim assim, ó, qual é a probabilidade de um sorteio de um estudante eu sortear um que gosta de futebol? Probabilidade? É a frequência relativa. Então lá no segundo ano, quando a gente estudar a probabilidade e alguns detalhes, né, análise combinatória, tem coisas aí que a gente já pode fazer nesse sentido, né? A frequência relativa nada mais é do que a porcentagem que nós temos daquele valor acontecer. Ou seja, é a probabilidade. Fechou. Só mudou de nome. Mudou de nome? E aí, a probabilidade, a frequência, ela pode aparecer em forma de fração. Lembrando que a fração pode estar simplificada ou não. Aqui não dá para simplificar, porque é 6,25, não tem como. Não dá. Mas pode aparecer em decimal. Decimal, dividindo o numerador por porcentagem, né? Multiplicando por 100. E legal que isso a gente já viu lá na aula de razão, lá no início, né? Lembra que uma razão, Era né? qual aula? Nem sei mais, é muita aula. É muita aula, já perdi as contas. Vamos então ao Brincando com os Números. A aula de hoje também tem o Brincando com os Números. E a pergunta é, tá lançado o desafio. A avó dividiu 20 balas entre as duas netas. Fizemos essa ainda não? Não. Que horas são? Que horas são? A hora do lanche. Que horas são? A hora do lanche. Tá lançado o desafio. A avó dividiu 20 balas entre as duas netas. Que horas são? 10 e 2. Como foi a avó, deve ser bem cedinho. Eu vou acordar cedo. 10 e 2, 13 e 50. 22. 8 e 2. 12 e 50. Que horas são? Não vou falar nada, hein, mas eu tô achando que é a letra A. Que dividiu 20 balas para as duas netas. Então tem 10 em 2. 10 para 2, é. Né? 10 em 2. O pontinho não é para? É. A está para B? 10 para as duas. Aham. Certinho, letra A. Gostei. Gostou? Meu raciocínio lógico é ótimo. Vamos lá então, galerinha. Juntamente com esse desafio, você também vai responder as atividades de sala que está na mesma frequência. Na mesma moda. Na mesma frequência. Tá na moda ainda. A gente viu frequência absoluta, frequência relativa, relembramos os assuntos das aulas anteriores através do quiz e aí aprofundamos mais um pouquinho. Agora é com vocês. Esse fato de relembrar, só antes de acabar, não vai acabar já, calma. Esse fato de relembrar é importante porque a matemática é uma ciência que não consegue desgarrar de outros pedaços. Eu não sei, só sei que foi assim. Terminamos a aula falando de fração, número decimal e porcentagem, que estudamos lá na parte de razão, que foi revisado lá na parte dos números racionais, acho que na aula 6 ou 7. Isso há 80 e tantas aulas antes. Estávamos começando. Na aula 80, não sei o que. Ai, como foi lindo aquele começo, faz tanto tempo, né? Meu Deus, que maravilha. E hoje nós estamos na aula quase 15.780. Oh, gente, né? Mas eu acredito e assim esperamos que vocês estejam gostando das nossas aulas, né? Por mais que a quantidade de aulas eu sei que vai ter que superar aí, né? Superar. Eu acho que tem gente que vai ter que frequentar o psicólogo depois. Não sei se os alunos são nós aqui. Né? Muita aula de matemática, mas a gente faz sempre com muito amor, sempre com muito carinho, por mais que às vezes estamos cansados, né? Muitos slides. Ó, a gente pode multiplicar aí, ó. 96 aulas. Arredonda para 100 para ficar mais fácil. Em média, quantos slides por aula? 50? 50, porque tem mais ou menos os 35 ali, mais as atividades de sala, né? Juntando a ponto 1 com a ponto 2. Então, nós temos em média 50 slides por aula. Num total de 100 aulas. 5.000 lâminas. 5.000 slides. É isso aí, gente. Isso aí. Não é brincadeira, não, mas por mais que às vezes estamos ali, né, cansados, trabalhando finais de semana, sempre é com muito carinho, sempre pensando no melhor para vocês, uma maneira bem agradável e dinâmica de vocês aprenderem todos os conteúdos que a gente se propôs a ensinar aqui, tá bom? Então, vamos às atividades de sala, a gente já volta com a revisão, correção e tudo mais. Até já!